Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Eu começo esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. E vamos juntos, então, iniciar essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 14 de dezembro. O Senado Federal aprovou os indicados do presidente Lula na CCJ e também no plenário da Casa. Agora, os nomes precisam ser publicados no Diário Oficial da União. Em votação secreta, o plenário do Senado aprovou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Dino obteve 47 votos a favor e 31 contra. Poucos minutos depois, os senadores também aprovaram no plenário o nome do subprocurador Paulo Gonet, indicado à Procuradoria-Geral da República com um placar mais favorável, de 65 votos pela aprovação e 11 contrários. Mais cedo, eles foram aprovados em votação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Essa votação também foi secreta e o placar foi para Dino, de 17 votos a favor e 10 contra, e para Gonet, 23 votos a favor e 4 contrários. Na CCJ, Dino recebeu o menor número de votos desde a sabatina do ministro Gilmar Mendes em 2002. Na ocasião, Mendes teve 16 votos a favor e 6 contrários. E mudando de assunto, o trabalhador que deseja se aposentar em 2024 precisa só ficar atento às regras previstas na reforma da Previdência, que afetam, entre outros aspectos, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. Pois é, quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter, Maria Clara Leite. A reforma da Previdência determinou idade mínima para pedir a aposentadoria para 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Alterou também o tempo de contribuição, 30 anos para elas e 35 anos para eles. Só que essas regras só valem para quem começou a trabalhar depois que a reforma foi aprovada em 2019. Para quem entrou no mercado de trabalho antes disso, valem as regras de transição, com alteração aí gradativa do tempo de contribuição e idade mínima para se aposentar. Quem explica como tudo isso funciona é um especialista com quem eu conversei. Acompanhe. Com a emenda constitucional 103, que houve a reforma da Previdência em 2019, em 2024 terão novas regras de transição. Essas novas regras são o aumento da idade mínima, que são de 6 e 6 meses, o tempo de contribuição e a pontuação. A pontuação agora será de 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres. Essa pontuação é dividida entre a idade e o tempo de contribuição. Os homens precisarão ter 40 anos de contribuição e 61 anos de idade para a aposentadoria. Já as mulheres, será 60 anos de idade e 31 anos de contribuição ao INSS. Os cálculos dos benefícios não serão afetados, apenas as regras para a concessão da aposentadoria que são alteradas no ano de 2024. Assim, os brasileiros devem procurar para fazer um planejamento para a aposentadoria, para se encaixar na regra mais vantajosa, com a busca do melhor benefício para o INSS. É isso aí. A gente lembra aqui que a reforma da Previdência visa reduzir o desequilíbrio entre os valores das contribuições e dos pagamentos das aposentadorias, exigindo que os trabalhadores contribuam por mais tempo e, portanto, se aposentem mais tarde. Uma vez, uma onda de calor atinge o Brasil a partir dessa quinta-feira, segundo o INMET. 15 estados e o Distrito Federal entram em alerta laranja para as altas temperaturas. E esse alerta ele deve se estender até domingo, com os termômetros marcando 5 graus acima da média no período. Em lugares como no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e também na Bahia, as máximas podem chegar a 40 graus. Já ontem, na cidade de Oieiras, no Piauí, os termômetros chegaram a 41 graus, enquanto em outras cidades ali próximas da região registraram entre 39 e 40 graus. E essas variações do clima já estão impactando a agricultura brasileira e pressionando os preços dos alimentos. Na hora de fazer as compras do mês, o consumidor já sente os reflexos no bolso.
Problemas climáticos, como o excesso de chuvas e as ondas de calor, prejudicaram a colheita nas lavouras e elevaram os preços de alguns itens alimentícios em novembro. O aumento no custo da alimentação respondeu por quase metade da inflação de 0,28% registrada no último mês pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que correspondeu a uma contribuição de 0,13 ponto percentual. Segundo os dados do IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas passou de uma alta de 0,31% em outubro para um aumento de 0,63% em novembro. Os problemas climáticos afetaram os produtos mais sensíveis ao clima, por isso os preços subiram. No mercado, as famílias pagaram mais neste mês pela cebola, batata inglesa, arroz e carnes. Na direção oposta, ficaram mais baratos o tomate, a cenoura e o leite longa-vida. Para os economistas, as temperaturas acima de 40 graus estão prejudicando o crescimento das lavouras, o que pode levar a uma redução da produtividade e, consequentemente, a um aumento nos preços dos alimentos. E as lavouras mais prejudicadas são as de milho e soja da segunda safra, ou seja, as plantadas no segundo semestre deste ano, que são responsáveis por cerca de 70% da produção total desses dois grãos no Brasil. Lembrando que a soja é um principal produto da exportação agrícola do Brasil e o milho é um dos importantes ingredientes para a alimentação animal e humana. Às vésperas do verão, uma nova onda de calor, a 9ª registrada neste ano, vai atingir áreas de 15 estados, mais o Distrito Federal, a partir da quinta-feira até o próximo domingo. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, publicou o aviso laranja de perigo. De acordo com o Instituto, as altas temperaturas serão verificadas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e em parte do Norte e do Nordeste. O fenômeno natural El Niño é um motivo a mais para aumentar os termômetros. Ele, que alterou a configuração do clima ao longo desta primavera, deve persistir durante o verão. E por falar em calor, você já ouviu falar em estresse térmico? Um estudo inédito conduzido por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um alerta preocupante sobre a saúde dos brasileiros. O levantamento demonstrou um potencial risco de aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e também respiratórias devido ao aumento das temperaturas do corpo humano. Vamos ver. Altas temperaturas. Praticamente um sol para cada um. Tá difícil para todo mundo. Como lidar com tanto calor? Com os termômetros lá em cima, muitas vezes a saúde fica abalada. Muito ruim mesmo, porque aí a pressão sobe, a gente passa mal, mas aí seja a vontade de Deus, né? Como é que tem feito diante dessa situação, desse calorão? Às vezes fica estressada assim no dia a dia, sente aquela coceirinha no corpo, essas coisas assim? Fica. É que eu ainda tô na menopausa, sabe? Eu suo mesmo, meu Deus, tem que tomar banho o tempo todo. Aí que piora a minha situação. Aí que piora muito. Assim, tá calor, mas é melhor do que o frio, porque o calor você consegue ir na piscina, consegue ir no rio, se refrescar, né? É uma praia, agora mesmo eu tô chamando um picolézinho para se refrescar, é bom. Mas não traz nenhum problema assim na questão daquele estresse, não se sente mais estressada não? O corpo às vezes dá aqueles problemas maiores devido ao calor? Sim, às vezes a gente sente um mal-estar, né? Mas nada que um banho refresca, né? Tá complicado, tá quente demais, mas a gente tem que tomar muita água aí para tentar ver se ameniza. No dia a dia, quais os efeitos assim no corpo que você sente devido a esse calor? Não, o cansaço é demais. O cansaço na minha atividade mesmo, que tem que, às vezes a gente vai para o interior, é distante, você sai, o carro não vai no local, você tem que ir a pé, aí é muito quente e desgastante. Dor de cabeça, o corpo fica pesado, né? Você só quer deitar, a preguiça bate, né? Aí tomar banho, né? Pra ver se refresca e beber bastante água, né? O metabolismo fica alterado. Muito alterado. Fica lento, né? No caso, né? De acordo com Dayana, a filha dela é a que mais sofre. Assim no pescocinho, que ela é bem gordinha, aí junta aquele monte de carocinho, empola tudo. Aí a pulve chega a ficar esmurecida, que ela é elétrica, não para por um segundo. Quando eu vejo ela toda jururu, já pode saber, e sua demais. As cabeças chegam a empolar aqueles carocinhos por causa do suor. Janiele é mãe do Ravi,
de 1 ano e 4 meses. Os efeitos do calor são intensos no pequeno. Ele se irrita bastante, né? Aí no dia a dia assim é sempre bom, bastante água, né, para ele. Ele é bem estressadinho assim, como toda criança, né? Ele começa a espernear, quer tirar roupa, quer brincar com água. Ele é desse jeito, ele, olha só. Com esse calor, esteja atento a uma condição denominada estresse térmico. Um estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que 38 milhões de brasileiros sofrem com este mal. De acordo com o médico pediatra e alergista, crianças são as mais afetadas. O estresse térmico é a quebra do equilíbrio entre a temperatura externa e a temperatura que o corpo da criança tenta manter através de alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos que são quebrados quando acontece o estresse térmico? A criança tem menos glândulas sudoríparas do que o adulto. E essas glândulas, além de serem em menor número, também funcionam menos. O coração não tem a mesma capacidade de função que o adulto, então o sangue que é levado para a pele para justamente dissipar esse calor vai em menor quantidade. E 1% de desidratação na criança já faz com que a criança pare de suar. Então, é uma série de combinações que afeta principalmente crianças. Outros grupos também, como grávidas e idosos. Pais ou responsáveis estejam atentos aos sintomas. Podem aparecer erupções cutâneas, são pequenas, o famoso brotoejo, que aparece ao redor do pescoço, tanto no tórax quanto nas costas, isso em crianças pequenas. Pode aparecer também na área de fraldas, a criança pode ficar com náuseas, com diarreia, com vômitos, com dores de cabeça. E um fator super importante para os pais não perderem em conta e sempre controlar é a cor e a quantidade de urina que a criança faz. Nos pequenininhos é fácil, é só olhar a fralda se a urina mancha a fralda ou não. Geralmente fica transparente. Se manchar, é um sinal de que está com pouca hidratação, pode estar intermando, pode estar entrando em estresse térmico. Hábitos de proteção contra o sol devem ser adotados no dia a dia. Hidratar constantemente, oferecer água um pouco além do que é oferecido no dia a dia. Não esquecer nunca do bom e velho banho frio. O banho frio diminui bastante a temperatura da criança e tem um efeito muito bom protetor contra o estresse térmico. E veja a seguir, Venezuela e Guiana se reúnem hoje com mediação do Brasil para discutir impasses sobre a região de Essequibo. E ainda, Israel declarou que sua guerra em Gaza contra o movimento Hamas vai continuar. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para você, agora para falar sobre saúde. O medicamento utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, produzido pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz, passou a ser referência nacional. Isso porque ele proporciona segurança aos profissionais de saúde e também aos pacientes que fazem uso da medicação por meio do Sistema Único de Saúde. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atestou a qualidade, eficácia e segurança do medicamento dicloridrato de pramipexol, utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele passou a ser referência nacional para qualquer laboratório que tenha interesse em produzir a fórmula no Brasil. Segundo a Fundação, esta designação proporciona segurança aos profissionais de saúde e aos pacientes que fazem uso da medicação por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para garantir esta autonomia nacional na produção do medicamento contra o Parkinson, a Fiocruz já havia feito uma parceria com a farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.
e anunciou que, para implementar a produção em escala industrial, o Instituto envolveu a expertise de diferentes setores, como laboratórios de tecnologia farmacêutica, o desenvolvimento de embalagens, além das áreas de controle da qualidade de produção, entre outras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 200 mil pessoas convivem com a enfermidade no Brasil. E o medicamento oferece benefícios ao paciente, uma vez que estabiliza a doença e proporciona melhor qualidade de vida. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer. Pois é, gente, uma notícia de esperança que o Anderson Nascimento trouxe aqui pra gente. E mudando de assunto, vamos para os destaques internacionais. Sem qualquer perspectiva para o fim do impasse, a Venezuela e a Guiana se reúnem hoje sob a mediação do Brasil. Com uma ameaça de invasão e na iminência de um conflito armado na nossa fronteira aqui brasileira, líderes dos dois países, Nicolás Maduro, da Venezuela, e Irfan Ali, da Guiana, vão ficar frente a frente em uma reunião bilateral em São Vicente, Granadinas. O Brasil participa como observador e enviou o ministro das Relações Internacionais, Celso Amorim. A possibilidade de um diálogo entre as partes surgiu após uma conversa do presidente Lula com Maduro, que falou sobre a necessidade desse diálogo. A Guiana disse que não quer tratar da disputa pelo território de Essequibo e a Venezuela afirmou que vai sim insistir na tese de direito legítimo sobre o território. E a gente traz aqui ao longo da programação os desdobramentos desse encontro. E na Argentina, a inflação em 12 meses atingiu 160,9% em novembro. Somente em 2023, a inflação acumulada alcançou 148,2%, um dos índices inflacionários mais elevados do mundo. E este é o cenário que o governo recém-iniciado de Javier Milei encontra no país. Para combater a inflação e, principalmente, o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade, que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Fiquei irritado com o aumento, mas bem, era o que tinha que acontecer. Em algum momento eles iam tirar os subsídios. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do país, só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, 15,9%, alimentos e bebidas não alcoólicas, 15,7% e comunicação, 15,2%. Vai afetar muito a Argentina, as pessoas, mas para que haja mudanças. Se algo não for feito, nada acontecerá. Então eu concordo com o que está acontecendo. Obviamente afeta muito. Eu tenho um filho e hoje o leite dele, que custava 6 mil a um ano, hoje estou pagando 24 mil pesos pelo mesmo leite. Quer dizer, nós já sabemos, nós sabemos. E o presidente também falou sobre o que estava por vir. Mas tem que haver uma mudança. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbios diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros e que as coisas vão piorar antes de melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe, como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. Compõem a coalizão de governos chegaram a um acordo nesta quarta-feira sobre o orçamento, depois que uma decisão do Tribunal Constitucional proibiu a realocação de 60 bilhões de euros em créditos não utilizados durante a pandemia da Covid-19. O Tribunal Constitucional alemão provocou um grande problema para Berlim ao censurar o uso de fundos especiais. A medida obrigou o governo do social-democrata a revisar os orçamentos de 2023 e 2024. A principal corte alemã cancelou a transferência de 60 bilhões de euros, cerca de 320 bilhões de reais, em créditos não utilizados durante a pandemia, que seriam destinados a investimentos ecológicos e ao apoio à indústria. O tribunal considerou que o governo violou as rigorosas regras orçamentárias do país ao realocar os gastos. A decisão deixou um buraco de 17 bilhões de euros no orçamento para 2024. Para contornar o problema, Berlim resolveu cortar gastos no incentivo à energia solar e eliminou subsídios para atividades prejudiciais ao clima. Scholz afirmou nesta quarta-feira que será necessário se conformar com muito menos dinheiro.
Tivemos que definir juntos o que podemos e o que não podemos pagar. Também vamos precisar fazer cortes e economizar. Não estamos felizes, mas é necessário. Previsões apontam que a Alemanha, especialmente afetada pela guerra na Ucrânia e pela crise energética, vai entrar em recessão neste ano, com uma redução de 0,4% do produto interno bruto. Às vésperas das eleições de 2024, o Congresso americano abriu formalmente uma investigação sobre uma possível destituição do presidente Joe Biden. O processo praticamente não tem chances de sucesso, mas representa um estorvo para a Casa Branca antes das eleições presidenciais de 2024. Biden tentará a reeleição. Os conservadores, que têm maioria na Câmara dos Representantes desde janeiro, acusam o líder democrata de ter usado a sua influência quando era vice-presidente para permitir que seu filho Hunter fizesse negócios na China e na Ucrânia. Horas antes, Hunter deu uma entrevista coletiva em que negou as acusações contra seu pai. Hunter admitiu que cometeu erros, mas acusou os apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump de tentarem desumanizá-lo para prejudicar seu pai. Israel declarou nesta quarta-feira que sua guerra em Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas vai continuar com ou sem o apoio internacional, mesmo com as pressões crescentes de seus aliados, entre eles os Estados Unidos, e também dos apelos por um cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta quinta-feira que a guerra em Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas vai prosseguir. Continuaremos até o fim, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Digo isso diante de uma grande dor, mas também diante da pressão internacional. Nada nos impedirá. Iremos até o fim, até a vitória. A afirmação foi feita em meio ao aumento das pressões de seus aliados, entre eles os Estados Unidos, e dos apelos por um cessar-fogo. Israel bombardeia a faixa de Gaza em retaliação ao ataque lançado pelo Hamas em seu território em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, segundo as autoridades israelenses. Em 27 de outubro, as tropas também lançaram uma operação terrestre para cumprir com o objetivo de aniquilar o movimento islamista, que governa Gaza desde 2007. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que 16.608 pessoas morreram desde o início da ofensiva israelense, a maioria mulheres e menores de 18 anos. Os bombardeios e os confrontos armados continuaram principalmente na cidade de Gaza, em Khan Yunis e Rafah, no sul. Os combatentes do Hamas continuaram disparando foguetes, a maioria interceptados, contra Sderot e outras comunidades no sul de Israel. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até já!